Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, amigo, você que nos acompanha pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Estamos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos sobre o nosso tema, que é a oração do discípulo ou a oração do Pai Nosso. E nesse domingo nós vamos meditar na primeira petição da oração que Jesus nos deixa como modelo. Essa primeira petição encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 9, e peço que você abra a sua Bíblia para que possamos meditar sobre esse maravilhoso tema, sobre esse tema esclarecedor que é a santidade do nosso Deus. Antes, peço que você abaixe sua cabeça, vamos orar agradecendo pela oportunidade que temos de estudar a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, porque é estudando a sua palavra, considerando seriamente o que diz a sua palavra, e somente o que diz a sua palavra, é que podemos santificar, honrar, glorificar, reverenciar o seu nome. E foi para isso que nós fomos colocados nesse mundo, para a glória do Senhor, para que o Senhor se manifeste em nossas vidas, para que o Senhor seja visto em nossas vidas, até mesmo em dias mais sombrios, como nos dias de grandes bênçãos. Então, continue falando aos nossos corações, nos ensinando e nos orientando. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9, nos apresenta a introdução da oração, nos dizendo que entramos em relacionamento com nosso Pai. E vimos que para considerarmos e de fato sermos chamados de filhos de Deus, termos Deus como nosso Pai, as Escrituras Sagradas nos mostram que é necessário a mudança de direção da nossa vida, o crer em Cristo e o professar como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, aquele que diz que é filho de Deus só pode fazer isso dentro dessa perspectiva. Eu creio em Jesus Cristo, eu vivo para Ele porque Ele me salvou. Dentro disso, dentro do versículo, a parte B, ela vai trabalhar com essa ideia da santidade, da santificação. Reconhecer que o Senhor, Ele é diferente de toda a sua criação. Ele é diferente de tudo que Ele criou, porque Ele é santo. E Ele espera de nós a santidade, Ele espera de nós que busquemos, que reverenciemos a Ele em santidade. Aliás, um assunto que infelizmente tem sido colocado de lado na igreja, em nome de uma pseudo-liberdade, em nome de uma pseudo-transparência no relacionamento, nós esquecemos da santidade de Deus. Esquecemos que estamos na presença de um Deus que é santo. Esquecemos disso durante o nosso dia a dia. Esquecemos que é no dia a dia que a nossa vida vai demonstrar o quanto temos sido transformados por Deus. Como diz a palavra de Deus, de glória em glória, vamos vendo e conhecendo aquele que nos chamou. Também, quando nos aproximamos dele em comunidade, como igreja reunida, esquecemos que aquele momento, ainda que seja um momento de comunhão, é um momento que ele é exclusivamente, deve ser apontado somente para Deus. O culto público, ele não trata-se daquilo que é bom para mim, daquilo que eu considero ser bom. O culto público, segundo as Sagradas Escrituras, segundo o Antigo e o Novo Testamento, aponta e deve apontar para a satisfação de Deus, para a glória de Deus. E isso passa pela reverência, isso passa pela consciência
de que estamos na presença de um Deus que é santo. E, logicamente, como parte da nossa vida, como parte da nossa vida cotidiana e como parte da nossa vida eclesiástica, a oração está presente. E na oração, e na verdade, na primeira petição do nosso Senhor Jesus, ele estabelece essa diferença e essa orientação para nós no que diz respeito ao que devemos desejar ao entrar na presença do nosso Pai Celestial. Que o nome dele seja santificado. Esse é o primeiro pedido da oração do Senhor. É um pedido para que o Pai nos ajude a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, e nos impeça e remova do nosso coração a incredulidade, o ateísmo, a ignorância, a idolatria e a profanação do seu nome, de tudo aquilo que o desonre. A primeira petição vai trabalhar em nosso coração como aquilo que resumimos aqui na frase da nossa lição. A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam almejar. A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam almejar. Quando temos isso na cabeça e na nossa consciência, entendemos de fato o papel da oração na nossa vida. A oração modelo vai trabalhar com 6 petições e nós vamos observar que Deus nos dá liberdade para pedirmos. Ele nos dá liberdade para colocarmos aquilo que queremos e aquilo que o nosso coração está vivendo. Mas o início dela nos deixa bem claro que o propósito final, que a essência da oração é compreendermos que o nome de Deus precisa ser santificado, ser glorificado. Por isso, o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar aqui na nossa lição é a ideia do lugar dessa petição. Por que ela foi colocada em primeiro lugar? A santificação ou a glorificação do nome de Deus é o propósito final de toda a criação. Nós, como filhos de Deus, precisamos compreender um assunto que é declarado em verso e prosa, que é cantado nos salmos, que é pregado pelo próprio Jesus Cristo, que a finalidade da criação de Deus é a glória dele. É que ao olharmos para as plantas, olharmos para o céu, olharmos para nós, olharmos para tudo aquilo que está em volta nesse mundo, é observarmos a glória de Deus. Não é à toa que um dos salmos, que é o Salmo 19, diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. É como um discurso que não se ouve, mas pode se ouvir. A finalidade da nossa vida é a santificação de Deus, é a reverência e que as pessoas vejam a glória de Deus. Por isso, esse deve ser o nosso primeiro pedido. Por isso, isso deve ser o nosso primeiro desejo. Perceba comigo que todas as coisas foram criadas para a sua glória, como diz Romanos 11, versículo 36. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E não só aí, mas também no Salmo 115, versículo 1, o salmista compreendeu essa verdade quando orou a Deus: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Essa petição
faz uma clara advertência contra a oração egocêntrica. Aquela oração que se concentra em nós mesmos, nos nossos desejos e nas nossas necessidades quando estamos orando. Perceba que precisamos diferenciar uma oração egocêntrica, que se concentra apenas nos nossos desejos, de um Deus que permite, e nós vamos ver isso ao longo da oração, nós colocarmos os nossos desejos, nós colocarmos as nossas lutas, nós pedirmos, nós chorarmos do querer que aquilo aconteça como nosso coração deseja. Há uma diferença muito grande aqui. Abrir o coração, se derramar, é diferente de ser egoísta, de não considerar aquilo que Deus está nos ensinando na oração, de não considerarmos aquilo que Deus quer de nós ao entrarmos em oração. Precisamos nos atentar mais uma vez que a oração não se trata de um evento mágico, de um evento que vai ser usado pelo Filho de Deus para mudar o rumo com palavras mágicas. A oração é um momento em que o Deus da criação, Ele conforta, Ele muda e Ele diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando entramos nesse ambiente de oração com essa perspectiva de que a oração ela não é de nós, os seus benefícios não é de nós para Deus, mas de Deus para nós, conseguimos entender o lugar dessa petição. Porque a primeira vontade do Filho de Deus é a glória de Deus. É ver o nome de Deus sendo glorificado através daquilo que acontece conosco. Essa é a verdade da vida cristã. Não é a verdade do evangelho triunfalista. Não é a verdade do evangelho da prosperidade. Não é a verdade do evangelho psicológico. Mas é a verdade bíblica. É a verdade de Deus. É a verdade da qual devemos tomar, sim, posse e vivermos, reconhecendo que a santidade dele deve estar em primeiro lugar. Por isso, a oração nos apresenta a primazia da santidade do nome de Deus. Nas Escrituras, o nome significa mais do que um simples título. É a representação da própria pessoa e do seu caráter. Portanto, refere-se a tudo que Deus é, a tudo o que revelou acerca de si mesmo. Preste atenção. Deus, ele tem diversos atributos. Amor, justiça, integridade, ira, onipresença. Ele vai se apresentando na palavra de Deus com diversos atributos. Mas o único atributo que interessantemente se apresenta de forma enfática é a santidade de Deus. Quando lá em Isaías, por exemplo, o profeta ouve que ele é santo, santo, santo. Deus é santo. E essa sua santidade representa quem ele é. E quem ele é representa a sua santidade. A ideia é que nós, filhos de Deus, podemos refletir os atributos de Deus.
Você pode ser amoroso, você pode desenvolver justiça, você pode desenvolver misericórdia. Mas preste atenção a uma pequena diferença que faz toda a diferença. O amor de Deus é um amor santo. É um amor incompreensível porque nele não há interesse algum. A justiça de Deus é uma justiça santa, uma justiça pura, uma justiça infalível. Consegue compreender a partir desses dois exemplos como Deus e a sua santidade, ela trabalha? Primeiro ela difere a ele da sua criação, ele é santo. E depois nos apresenta uma verdade maravilhosa, que é entendermos que temos um Pai que é santo, que é poderoso, que o mal não pode lhe tocar. Quando então aplicamos a Deus esse sentido da santidade, compreendemos que o Senhor é separado de toda forma possível de existência criada, porque Ele está além e sobre cada uma delas, e também por causa de sua natureza majestosa. Ele não pode ser comparado a nada, porque Ele está sobre todas as coisas. A sua santidade permeia todos os seus atributos. Seu amor é santo, sua justiça é santa, sua ira é santa, seu nome é santo. Por ser santo, Deus é isento de imperfeições e fraquezas morais comuns aos homens. O lugar da petição para honrarmos e santificarmos o nome de Deus nos mostra a primazia dessa petição. Nos mostra a primazia em honrarmos o nome do Senhor. Estamos aqui, queridos irmãos, para que a glória de Deus seja vista em nossas vidas. Isso não pode ser diferente na oração do Filho de Deus. A oração do Filho de Deus, ela precisa ser permeada pela intencionalidade. E a intenção daquilo que eu peço, daquilo que eu desejo, a intenção em agradecer, a intenção em interceder, a intenção em pedir, deve ser que o nome de Deus seja santificado. Por isso, a grande questão ou a questão que precisamos trabalhar é: qual o significado então dessa petição? Santificar o nome de Deus significa então reverenciar, honrar, glorificar e exaltar o seu nome. A petição nos aponta para que tudo que falemos, pensemos em oração, tenha um significado claro e objetivo: reverenciar, honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que o adorador deve estar completamente dominado por um profundo desejo de render honra e adoração com seus lábios, coração e vida. É muito interessante quando nós lemos, e aí, enquanto estamos estudando a oração do discípulo, dê uma lida, medite no livro dos Salmos. Nós vamos compreender e perceber as similaridades da construção e da orientação de Deus, de Jesus Cristo, com os Salmos que foram inspirados por Deus e colocados para o nosso deleite. O salmista, ele abre o seu coração, ele chora. O salmista, ele reclama. O salmista questiona.
Mas há uma coisa muito peculiar nos Salmos, que é a compreensão da santidade do nome de Deus. A reverência na presença de Deus. Há um entendimento de que, apesar de tudo, e até mesmo da incompreensão do salmista, Deus tem o que é melhor, e Deus irá dar o que é melhor para ele. Por isso, ele sempre entra em reverência, honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Santificar o nome de Deus também implica que devemos fazer o máximo esforço para evitar a profanação do seu nome. E aqui está um aspecto muito importante para nós. É compreendermos e buscarmos um equilíbrio entre saber que temos um relacionamento de pai e de filho, em que esse relacionamento nos permite uma intimidade com o nosso pai, mas nunca perdermos de vista essa santidade e essa reverência que temos que ter com Deus. Às vezes confesso para os irmãos que me assusta a falta de reverência, a falta de respeito com a presença de Deus em nosso meio. Obviamente, me refiro aqui a 2 momentos da nossa vida, porque a nossa vida é um todo, ela não pode ser separada entre algo e momentos de secularismo e momentos de santidade. A vida cristã, ela é um todo. Então Deus, ele tem que ser santificado, reverenciado em todos os momentos. Quando estou com a minha esposa, quando estou com meus filhos, quando estou no meu trabalho, quando estou no meu lazer, quando jogo futebol. Atenção, rapaziada que joga futebol. Quando estou fazendo qualquer coisa, a presença de Deus tem que ser reverenciada, porque o nome dele deve ser reverenciado. E nós somos filhos de Deus. Devemos reverenciar, respeitar o nome do nosso Pai. Mas algo me assusta um pouquinho mais, que é a falta de reverência quando entramos na sua presença como igreja. E obviamente estou me referindo a um todo. Quando observo práticas de algumas igrejas que desconsideram que o ambiente de culto, aquele momento, ainda que seja um momento de comunhão, ainda que seja um momento de prazer por estarmos com o nosso irmão, esse não é o fim. A palavra de Deus diz que esse não é o fim. O fim é para que Deus, naquele momento de culto, seja glorificado, seja reverenciado, através daquilo que cantamos, através de como nos comportamos, através de como oramos, através de como levamos em seriedade a sua palavra pregada, através daquilo que é pregado. E aquilo que deve ser pregado na igreja de Cristo, aquilo que deve ser pregado na minha vida e na sua vida, é o puro e genuíno Evangelho. O Evangelho que veio para mudar vidas, o Evangelho que veio para salvar vidas. A oração nos ensina que santificar o nome de Deus, então, é também evitarmos a profanação do seu nome. A profanação do seu nome com as nossas atitudes ou com atitudes. A profanação do seu nome com a pregação de um evangelho falso. A profanação do seu nome com uma postura de indiferença e de desrespeito na presença do nosso Deus. Queridos, não esqueçamos, Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele é santo. E a palavra de Deus diz e nos mostra
que os nossos irmãos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ao entrar na presença de Deus, sempre consideraram essa santidade. E lá em Hebreus diz que esse Deus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Continua sendo santo. E por isso, devemos tomar cuidado para não profanar a sua santidade. O significado dessa petição também quer dizer que devemos rogar ao Pai que nos livre de envergonhar seu nome por meio de conceitos, atitudes e cultos errados. Como disse, a nossa vida deve apontar para a glória de Deus. A nossa vida, o nosso culto, deve ter como interesse único, exclusivo, que Deus seja honrado e glorificado. Então encerramos apresentando o propósito dessa petição. Quando analisamos a primeira petição do Pai Nosso, podemos perceber vários propósitos de Jesus. O primeiro é ensinar aos discípulos a importância de glorificar o nome de Deus. O segundo é Jesus assegurar aos seus discípulos que, embora pecadores, eles têm um lugar entre os verdadeiros filhos de Deus. O terceiro é levar os discípulos a descobrirem seu real propósito de vida. Os nossos planos pessoais adquirem sentido apenas quando ele ocupa o lugar primordial, quando Jesus ocupa o lugar central. É disso que se trata a primeira petição, de Jesus ocupar o lugar central na nossa oração. Não uma oração egoísta, não uma oração que profane a santidade de Deus. Devemos glorificar sempre o seu nome. Então, como podemos concluir? De maneira prática, podemos santificar o nome de Deus, crendo que Ele existe. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus vivo, que permite que entremos em relacionamento com Ele. Mas entenda que há uma diferença muito grande entre você, criatura, entre eu, criatura, entre eu e você, filhos de Deus, para esse Deus. Por isso, devemos respeitar, devemos reverenciar e devemos buscar a glória dele também na nossa oração. Também devemos conhecer a verdade de Deus quando temos um real entendimento de quem é o nosso Pai. Conhecer a Deus é fundamental para uma oração que santifique o nome dele. Conhecer quem ele é, conhecer o que ele deseja e conhecer os seus atributos, conhecer as suas características. Para isso, querido irmão, você e eu, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos abrir o nosso coração para ela falar conosco. Para ela talvez derrubar conceitos que há muito tempo estão na nossa cabeça, mas que de alguma forma ela nos mostra que está errado. Abrirmos o nosso coração para que ela fale e nos mostre a sua verdade e nos rendermos à sua verdade. Porque é assim que um pai se relaciona com um filho. E não tenha dúvida, a melhor forma de um filho se relacionar com seu pai é abrir a sua mente, é abrir o seu coração para entender as verdades que o seu pai diz. E nós sabemos que o nosso Pai Celestial é perfeito, porque nele não há treva alguma. De maneira prática, podemos santificar o nome de Deus, tendo a consciência da presença dele. Isso deve ocorrer sempre e não deve ser ocasional. Deus está presente em todos os momentos da minha vida. Deus está presente com você agora. Deus está presente com você quando você está usando o seu celular, usando o seu computador. Deus está presente quando você está no seu transporte, indo e voltando do seu destino.
Deus está presente quando você está com a sua esposa. Deus está presente quando você está com seus pais. Deus está presente quando você está com a sua namorada, o seu namorado. Deus está presente na sua faculdade. Deus está presente em todos os lugares, e em todos os lugares o nome dele deve ser santificado. A oração e o culto público é apenas uma consequência daquilo que somos e quem somos durante a nossa vida cotidiana. A oração do hipócrita, ela se configura em ser uma coisa na oração em que não é na vida real. Se eu e você não consideramos e não vivemos Deus e a presença de Deus, se não buscamos a santificação, a glorificação e reverenciar o nome de Deus durante as nossas atitudes, compreendendo o que a sua palavra pede para nós, e como ele mesmo diz, obedecendo os seus mandamentos, porque o amamos, a nossa oração vai se tornar uma oração de hipócrita. Tomemos cuidado com isso, para não perdermos esse grande privilégio que é orarmos e sermos ouvidos pelo nosso Pai. E por último, de maneira prática, podemos santificar o nome de Deus, vivendo em obediência. O nome de Deus é santificado principalmente quando vivemos de acordo com a sua palavra. Gostaria de enfatizar como a sua palavra. Gostaria de enfatizar de acordo com a sua palavra. Aquilo que deve dirigir a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. Aquilo que deve calar em nossos corações, em nossas mentes, aquilo que deve conduzir a minha postura como um servo do Senhor nas mais diversas dinâmicas do dia a dia, em casa, trabalho, como marido, como avô, como avó, como tio, como filho, como irmão, como namorado, como noivo, como servo do Senhor, querido, deve ser a palavra de Deus. Toda Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, para que o Filho de Deus se torne apto para uma vida de piedade. A primeira petição nos chama a atenção, e o Senhor Jesus Cristo diz, ao entrar em oração, tenham em mente que a santificação, a glorificação no nome de Deus e de Deus em suas vidas deve ser o seu alvo principal. Por isso deve ser o nosso primeiro desejo. Que esse seja o seu primeiro desejo. Que esse seja o meu primeiro desejo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.